Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao Diário de Gravação do Fábio Fox. Hoje é dia 18 de março de 2026. Eu sempre no início dos vídeos falo pegue papel e caneta, e dessa vez eu vou pedir para você pegar a Bíblia, porque eu quero falar sobre o livro de Provérbios, especificamente sobre Salomão. No diário a gente decifra a frequência da vida. Salomão, estrategista na gestão da riqueza. Mais que Elon Musk, o segredo é a sabedoria, o operacional que faz a riqueza do dia, a morte e a vida no poder da nossa língua. Assinar contrato de escassez é o que te fustiga. É o fluxo, irmão. Ele não escreveu o livro para ensinar a gente a ser religioso. Tem um sistema invisível que governa a prosperidade no mundo. E o Salomão fez isso. Ele descodificou o que está em Provérbios e que muitos dos bilionários que existiram ao longo da jornada colocaram em prática. Ele teve uma visão, e naquela visão que ele teve, houve uma conversa com Deus, e Deus disse: Eu te dou o que você quiser, pede o que queres e eu te darei. E ele podia pedir vingança contra os inimigos, ele podia pedir dinheiro, riqueza, poder, ele pediu sabedoria. E por conta da sabedoria, ele recebeu o que não pediu. Tanta riqueza que ele se tornou o homem mais rico do mundo. Se pegar o que o Elon Musk tem hoje de riqueza, não chega a 1% do que Salomão teve. Foi o homem mais rico do mundo. Mas qual foi o segredo? Sabedoria. Porque se ele recebesse riqueza por pedir riqueza, ele perderia riqueza. A prova disso são os milionários que ganham na Mega Sena e perdem todo o dinheiro. Então vou fazer um pedido para você. Se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha o vídeo, comenta. Isso é importante para que o canal ele cresça e para que chegue essa mensagem a pessoas que precisam dessa informação. O livro de Provérbios não é um manual de comportamento para que você seja bonzinho. Provérbios esconde um código. Tem um código que traduz riqueza aos homens. E Salomão, que foi o homem mais rico e sábio que já existiu na face da terra, deixou tudo registrado. E claro, é importante você enxergar além da sua visão. E a primeira coisa é não ler Provérbios como se fosse um livro motivacional. Pegar um versículo, colocar numa arte bonita, postar no status, escrever ao redor da parede, deixar aberto a Bíblia em Provérbios em casa. Isso não serve. A ideia é você entender os códigos escondidos por trás de Provérbios. Princípios que, quando ativados, reorganizam a sua mente, a sua energia e a sua relação com a prosperidade e a abundância. Agora sim eu vou pedir para você tomar nota. Esses códigos foram aplicados ao longo de geração por pessoas que entenderam que prosperidade não é sorte, é frequência. E aqui está o grande lance. Frequência. Embora pareça um papo de coach, um papo motivacional, mas não tem nada a ver com isso. Toma nota aí. A boca, ela molda a realidade. O que você fala é real. Provérbios 18, 21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua. Não é uma metáfora, é uma física espiritual. A tua boca não é neutra. Ela não só expressa o que você pensa, como cria o que você vive. Cada vez que você diz, tá difícil, não dá pra mim, não vai dar certo, eu já tentei, você não tá só reclamando. Você tá decretando, você tá assinando um contrato invisível com escassez. E adivinha, acontece conforme você fala. Seja conforme a sua palavra, abracadabra. Olha em volta. Quantas vezes por dia você fala sobre o que não tem? Quantas vezes você reclama da sua situação, fala que está quebrado, que está sem dinheiro, que não vai dar certo, desiste, e depois fica se perguntando por que que nada muda? Salomão sabia disso. Salomão entendia que palavra não significa som, palavra é energia emanada. Energia emanada tem intenção, intenção se materializa sempre. Tem uma história real que ilustra sobre isso. Eu conheci um empresário e ele estava literalmente falido, devia muito dinheiro. Ele perdeu a empresa, a casa, e um dia
no fundo do poço, totalmente esgotado, ele encontrou um mentor. E o mentor disse para ele: Ó, para de falar da queda, para de falar do buraco, fala da escada, da subida. E esse empresário parou de falar para todo mundo como ele estava ferrado, parou de repetir uma narrativa de ruína. E ele começou a decretar abracadabra, seja feito conforme a sua vontade. Começou a dizer: Eu sou homem próspero, o dinheiro flui com facilidade, eu atraio oportunidades, abundância e riqueza. No começo parecia ridículo. Ele falava mesmo sem acreditar, mas continuou. E em menos de 5 anos ele reconstruiu o império. E não foi mágica. Foi porque, além de já ter as habilidades, a forma como ele falava mudou o que ele pensava. E a forma como ele pensava mudou a forma como agia. E as ações mudaram os resultados. Esse é um grande código que está lá em Provérbios. A tua boca não escreve intenção, escreve o que você vive. E outra coisa, com quem você anda determina aonde você chega. Provérbios 13:20 diz: Quem anda com sábio será sábio. E não é um conselho de um rei, ela é energética. Você, não somos imunes às pessoas ao nosso redor. Absorvemos a frequência das pessoas, o mindset das pessoas, a crença das pessoas. E se você passa o dia inteiro cercado de pessoas que reclamam, que vivem na defensiva, que vivem com crenças limitantes, que acham que dinheiro é mau, é sujo, que vivem na pobreza, na miséria, por mais que você tente buscar riqueza, você vai estar preso. A mente humana funciona por contágio. São neurônios espelho. A Bíblia fala de companhia, mas o resultado é o mesmo. Você, nos tornamos a média das pessoas com quem nós andamos. Você é a média das pessoas que você convive. Olha para você, com quem você passa mais tempo? As pessoas que você conversa te levam ou te puxam para baixo? Elas falam de possibilidades ou de problemas? Elas estão construindo algo ou só sobrevivendo? E não é sobre abandonar todo mundo, tá? É sobre proteger a sua frequência. É sobre entender que se você deseja prosperidade, é importante estar perto de quem é próspero. Mesmo que virtualmente você pode ter encontro com pessoas, mesmo que seja por livros, podcast, mentoria. Salomão, ele era obcecado. Ele não dava ouvidos para qualquer um, ele filtrava, porque sabia que um conselho errado mata mais do que espada de dois gumes. E tem um detalhe nisso. Às vezes, as pessoas que mais você acredita que gostam de você são as que mais te sabotam por medo. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, e querem que você fique no mesmo nível delas, porque é confortável. Mas conforto e crescimento não moram no mesmo lugar, não habitam o mesmo espaço. Se você está tomando nota ou não, tome nota, pegue papel e caneta. E se você está reconhecendo essa conversa, se está fazendo sentido para você, mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. E aqui tem um grande lance, tá? Preguiça é espiritualidade, não é físico. Provérbios 6:6 diz: Vai ter com a formiga, preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. A formiga não tem chefe, não tem coach, não tem um mentor. Ela só vai, porque ela entende algo que os seres humanos esquecem. A ação cria clareza e não é o contrário. Não espere ter certeza para agir. Não espere a vontade vir. Se você está esperando, esquece, você já perdeu. A vontade é a consequência do movimento, não é a causa. A preguiça que te paralisa não é uma preguiça física, é uma preguiça espiritual. É aquela voz que diz: espera mais um pouquinho, dorme um pouquinho mais, aguarda um momento, deixa ter todas as respostas. É construir primeiro o prédio para depois querer vender. Não funciona. Primeiro você cria uma maquete e vende. Com dinheiro você constrói o prédio. Esse é o grande lance. Salomão observou isso na natureza. A formiga não fica filosofando sobre o inverno. Ela se prepara, ela age, ela constrói. E quando o inverno chega, ela está pronta. Enquanto o preguiçoso ainda está deitado, planejando começar a segunda-feira, ele não prospera. E o que separa quem prospera de quem sobrevive é velocidade de execução, não é talento. Talento não diz nada. Velocidade. São duas coisas
que pessoas bem-sucedidas administram? Tempo e dinheiro. As pessoas que vivem num fracasso, numa pobreza, elas reclamam de tempo e de dinheiro. Você pode ter a melhor ideia do mundo, pode ter a melhor visão, o melhor discernimento, mas se você não mover, nada vai acontecer. Se você não gerenciar e não administrar, não vai ter resultado. Anota aí. Dinheiro é teste de caráter. Está em Provérbios 11, 24. 24 e 25. Há quem dê liberalmente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm mais do que é justo e empobrecem. E aqui tem um grande lance. Ele revela em Provérbios que a forma como você lida com pouco determina se você vai ter muito. Se você é sovino, controlador, mesquinho quando tem pouco, você vai ser pior quando tiver muito. E o universo, a vida sabe disso, porque o universo é inteligente. E aí você não recebe mais. É proteção do universo. Um pai não vai dar uma arma para um filho sabendo que vai destruí-lo. E Salomão viu isso. E ele percebeu: quanto mais você dá, mais você recebe. Não porque você está comprando bênção, porque generosidade quebra o espírito de escassez. Guarda isso, tá? Generosidade quebra o espírito de escassez. E você sempre vai ter mais em abundância. Isso muda a tua frequência. Uma pessoa espiritualmente pobre prende tudo que tem, abraça, guarda. E claro que não é dar tudo que você tem, é quebrar o apego, que achar que segurar é proteger. Não é. Segurar é sufocar. Água parada junta mosquito, apodrece. Dinheiro parado também. A vida é movimento. Passa a aplicar isso na tua vida. Quando eu recebo dinheiro, eu separo 10% para doação. A minha empresa, a Sensibiliza, faz isso o tempo todo. 10% de toda a nossa arrecadação vai para causas. Pirâmide de Maslow. Isso gera abundância, gera riqueza. 10% não é para a igreja. 10% é para causas. Quando a Bíblia fala no livro de 2 Coríntios 13, amor, fé, esperança e amor. O maior desse amor é caridade. Amor é doação. Amor é entrega. Deus amou o mundo que deu seu filho. Deus nos dá, nos deu a terra, nos deu a vida. Salomão foi o homem mais rico do planeta. E ele não usava a riqueza dele para glória própria, era para o povo. Esse foi o grande lance, a sabedoria dele. E o detalhe, o tempo é o ativo mais valioso. Provérbios 10, 4, 5 diz: o que trabalha com mão relaxada empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Diligência não é trabalhar muito, é trabalhar certo. É entender que cada minuto, segundo do seu dia ou te aproxima da abundância ou te mantém na mediocridade. Você acorda e já vai pegar o celular para ver o feed. Cadê meu celular? Nem sei onde está. Está aqui. Então você pega o celular e fica lá. Série, fofoca, reclamação, Instagram, Netflix. Tempo é uma moeda muito valiosa. Tempo é precioso. Valorize o seu tempo. E agora eu vou cancelar aqui o diário do Fábio Fox, mas obrigado para você que ficou até aqui. No diário do Fábio Fox, papel e caneta em mãos. Pega esse código e abre a visão. Não é religião, é decodificação. O sistema é invisível, a regra é clara. A sabedoria é o software que a riqueza instala. Esquece o ouro, pede o discernimento. Se o sistema operacional falha, o império vai ao vento. Mais que o topo do ranking, Salomão geriu ativos que nenhum banco garante. Cuidado com o abracadabra, física do que se diz. Se assina contrato com a escassez, a ruína é a diretriz. A língua não é neutra, ela é o decreto real. Palavra é energia emanada, impacto material. É fluxo, não é sorte, é frequência. Não é acaso, diligência no agora pra não ser réu do atraso. Prosperidade é código, execução é a chave. Saia da superfície, deixe que o sistema trave.
ou te salvo. Neurônios do espelho, a lei do convívio. Quem anda com sábio do erro tem alívio. Filtra o conselho, protege a tua média. O conforto é o veneno que alimenta a tua tragédia. A formiga não filosofa, ela entra em ação. A clareza é filha do movimento, não da hesitação. Velocidade de execução, o divisor de águas. Quem gere tempo e caixa não se afoga em mágoa. Dinheiro parado apodrece, vira água estagnada. Generosidade é técnica, escassez é cilada. 10% pro mundo, pra quebrar o apego. Quem retém por medo, perde o sossego. O ativo mais caro, teu tempo, teu foco. Não gás fofoca, o que vale o teu bloco. Mão relaxada empobrece, a mão diligente cria. O código tá exposto.